o tópico 3? Espera a gravação. 3, 2, 1, claquete. Bote presente aí, por favor. Não se comprometa. E tópico 3, a dilatometria. Perfeito? A dilatação de sólidos. Ah, que legal, que legal, que legal. Muito bem. Dilatação de sólidos. Perguntinha que não quer calar, me vendo e ouvindo, bem? Tranquilo, Simon. Tranquilo. Tudo ok. Tudo tranquilo, tudo ok. Chegou Nicole Bertô, mais uma Bertô para a família dos Bertôs, porque no fundo, todos somos Bertôs, não é assim? Que bonito. Gente, só um comentário, aproveitar que está gravando. A Luiara é muito debochada, pelo amor de Deus, até na foto. Misericórdia. Dilatação de sólidos, queridos. Como funciona? Nós temos, em suma, 3 dilatações. Mas é importante você lembrar, sempre gosto de afirmar isso, que, na verdade, um corpo dilata-se volumetricamente. Né? Toda vez que um corpo vai dilatar, como ele dilata? Em todas as dimensões do espaço. Só que se formos trabalhar com o conceito relevância, é importante lembrar que corpos cuja dimensão de comprimento é maior, está aqui o pincel, tem uma dimensão de comprimento que é muito maior do que a sua dimensão de área. Olha a área de secção transversal. Olha o volume desse cara. Agora, o comprimento das 3 dimensões, comprimento, linha, área e volume como um todo, o comprimento se destaca mais. É claro, então, que na hora que você for aquecer esse corpo e ele dilatar, crescer de tamanho, o seu comprimento vai dilatar mais do que a sua área e, portanto, do que o seu volume todo. É assim que funciona. Se você for olhar na questão de forma teórica, esse pincel se dilata em todas as dimensões. Vai aumentar a área, vai aumentar o comprimento e área da base vezes altura não delimita aproximadamente o volume desse corpo? Então, é claro que o volume vai mudar. Porém, em termos físicos, né, o vestibular vai perguntar para você especificamente qual dimensão você quer calcular. Se é a dimensão de comprimento, a dimensão de área ou a dimensão de volume, perfeito? E por isso a gente dilata tanto os sólidos quanto os líquidos. Num primeiro momento, a dilatação de sólidos, que pode ser em sua natureza, lembra? Para as dimensões de comprimento, para as dimensões de área e, aqui vai englobar os líquidos também, né? As dimensões de volume. Tá aí, perfeito? Chamamos isso de dilatação o quê, padrinho? Linear, de linha de comprimento, superficial, de superfície, de área, e volumétrica, de volume. A dilatação que nós chamamos de 1, 2 e 3 dimensões. Se você trabalhar na dimensão planar, no plano, dá para perceber que ao aquecer, esse cara vai crescer em uma dimensão, né, em uma linha para um lado e para o outro, enquanto essa área, essa chapa, ela vai crescer tanto na dimensão de comprimento, né, alguns chamam de largura, quanto na dimensão de altura. Tá ali. E deste lado eu tenho a dimensão do comprimento, a dimensão da altura e a dimensão da largura. Perceba que lindo aqui no canto, né? Ó, uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões no plano. Essa é a dilatação 1D, 2D e 3D, que nós chamamos de linear, superficial e volumétrica. É claro que toda dilatação depende essencialmente de 3 coisas muito importantes. Que coisas são essas? O tamanho inicial. Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Ok? O tamanho inicial. Depois, do material.
do qual o corpo é feito. Por isso existem os coeficientes de dilatação. E por último, claro, né, não menos importante, o aquecimento ou resfriamento, ou seja, a variação de temperatura, que pode ser positiva quando eu aqueço o corpo, pode ser negativa quando eu resfrio o corpo. Aí sim o conceito de dilatar, expandir, contrair, diminuir de tamanho, perfeito? Isso para sólidos inteiros. Note que também existem os sólidos vazados. Por exemplo, o exemplo maior que eu posso te dar é a dificuldade de abrir um vidro de azeitona, né? Aquele recipiente feito de vidro, cuja tampinha é de metal, depois que ele vai para a geladeira. Você coloca na geladeira e imediatamente na hora que você vai abrir, você sente uma dificuldade muito grande. Ali eu tenho um sólido vazado, tanto a tampa, que é vazada, quanto o vidro, o bocal do vidro, que também é vazado. E aí é uma questão simples de coeficiente de dilatação. Os metais variam a sua dilatação, o seu tamanho, com muito mais facilidade do que o vidro, do que a madeira, do que os polímeros em geral. Então, na hora que eu coloco na geladeira, enquanto todo mundo vai contrair, o vidro e o metal contrai mais rápido, e por isso ele vai apertar de forma muito mais forte no bocal de vidro, ok? Se você esquentar, também da mesma forma, ele vai soltar muito mais e muito mais rápido do que o vidro. Então, num lugar quente, né, essa tampa não para, num lugar frio, ela arrocha cada vez mais. Isso, sólidos vazados, perfeito? A dilatação linear superficial e volumétrica nada mais é do que tamanho final menos tamanho inicial, pode ser calculada, lembra da equação? ΔL, L é comprimento, correto? Comprimento inicial, sempre chamando de zero, né? Coeficiente, ΔT, famoso delta lat. Dilatação superficial, ΔA, que é a área inicial, coeficiente ΔT, e a dilatação volumétrica, volume, que também é tamanho inicial, coeficiente e ΔT. Simon, por que os coeficientes são diferentes? Os coeficientes são diferentes porque todo material pode dilatar em uma, duas ou três dimensões. Ah, então pera lá, o próprio cobre tem 3 coeficientes de dilatação diferentes? Claro que sim, ok? Acho maior barato que você deve estar concordando comigo em tudo aí que eu estou colocando para você, né? Todo material, ok? Ele vai ter 3 coeficientes. Então, o cobre tem o coeficiente linear de dilatação ou de dilatação linear. Ele também tem o beta, também tem o gama, obedecendo a relação. Lembra? Beta, 2 vezes alfa, e gama, 3 vezes alfa. Tudo isso para satisfazer a dimensão de 2 e 3 dimensões. Lindo? Não se esqueça, esse conceito é um conceito que provavelmente você tem que ter contigo no vestibular, é óbvio. Né? Na maioria das questões modernas, o único coeficiente de dilatação que é dado é alfa, é o linear. Todos os demais você precisa montar, sempre lembrando de multiplicar por 2 se for uma superfície, multiplicar por 3 se for um volume. Perfeito? Tranquilo. Aplicações, né? A aplicação volumétrica está na líquido, a gente vai falar daqui a pouquinho. Espera aí que alguém postou alguma situação. Gabriel Abílio. Simon, pensando na chapa, a dilatação volumétrica vai tender a zero, como você disse. Aí pensando em limite e em a área inicial beta T final menos inicial, qual variável vai tender a zero? Ou eu simplesmente considero a placa como passível de dilatação somente em 2 dimensões? Num exemplo para o ensino médio, somente em 2 dimensões. Para o ensino superior, aí você ia trabalhar com limite e integral. E aí você sabe que tender a zero não é zero, perfeito? Tem toda uma resolução por trás. Então você conseguiria muito bem chegar na resposta sem zerar nenhuma variável. Perfeito?
O negócio é lindo, é bonito demais. Perfeito? Então, bonitos, linear, superficial e volumétrica, algumas aplicações. Na superficial, sólido vazado, né? Por exemplo, a arruela. Perfeito? Que tem a dimensão interna e externa como um todo. A arruela é aquela bonitinha, né, que a gente coloca para enfiar um parafuso dentro ou um prego dentro para conseguir maior pressão em um local em que eu não consigo na hora de parafusar. É um sólido vazado. Perfeito? Quando eu esquento, ele vai crescer, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Né? Considere comigo, por favor, essa circunferência interna, né, como área circular interna e a de fora como área circular externa. Vitor Ramos perguntou, esse negócio aí é lindo, igual os 2 gols que o Ney vai fazer hoje? O Ney deve fazer gol mais bonito ainda. E aí, ao esquentar, eu tenho 2 dilatações, perfeito? Eu vou ter a dilatação externa e eu vou ter também a dilatação interna. Questão teórica, né? Geralmente o cara vai perguntar para você quem dilata mais e tal, sempre a externa. Por quê? Porque já tem uma área inicial maior do que a primeira. Simples assim. Né? Tem gente que viaja que a arruela cresce, aí o buraco de dentro fecha. Porra! O negócio é um buraco. Você esquenta, o buraco fecha, o buraco não aumenta. Loucura isso, né? Então, não viaja comigo. Vai crescer tanto a arruela inteira quanto o buraco de dentro também. Não à toa, quando eu preciso esquentar a arruela ou queimar a arruela, como a galera costuma dizer, é para enfiar alguma coisa dentro. Então, você esquenta a arruela, ela dilata e aí você consegue enfiar um parafuso dentro. É assim que funciona. Perfeito? Tranquilo? Da mesma forma, ao resfriá-la, ela diminui também de tamanho. Só uma observação aqui com relação à dilatação externa e interna. A externa é maior, tá bom? Vamos colocar aqui, dilatação externa, setinha para baixo, para cima, dilatação interna, setinha para baixo. Aplicação da dilatação linear, as lâminas, lembra delas? Bimetálicas, com metais presos um no outro, não há derrapamento entre eles, perfeito? E ao esquentar essa lâmina, se os metais são diferentes, 1 e 2, a tendência é de que um dilate mais do que o outro. E aquele que dilatar vai envergar a barra para cima ou para baixo, perfeito? Nessa questão, a nossa barra pode envergar para cima, ou pode envergar para baixo, dependendo de quem dilata mais. Se enverga para baixo, de cima que manda. Alfa 1 maior que alfa 2. Se enverga para cima, o de baixo que manda. Alfa 2 maior do que alfa 1. E tem outras aplicações também, você deve ter visto lá no seu 2º ano, que a gente está resumindo, passando de forma mais rápida, mais uma ficha resumo do que explicação da matéria, propriamente dito. Apesar de que eu aconselho o senhor, principalmente, não passei bem, ou não lembrei bem, ou não entendi bem, vai para o texto, dá uma lida no capítulo 1 inteira, de cabo a rabo, não compreendeu algum conceito, manda nos apps, ok? Que a gente vai responder para você, perfeito? E aí, dentro dessa situação, só finalizar aqui, dentro dessa situação ainda tem aqueles conceitos de base, estrutura base para ponte, né? Em locais que você tem desnível, né? Que você tem que colocar uma pilastra aqui, nivelar uma ponte em cima, mas embaixo a base das pilastras tem tamanhos diferentes. Então, eu vou ter que instalar lá 2 colunas para segurar uma ponte, uma coluna grande, uma coluna menor. Claro que essas colunas têm que ser feitas de materiais diferentes para na hora que aquecer, uma não crescer mais do que a outra, né? E nesse sentido, envergar a ponte, por exemplo, se eu quero manter a ponte ali num estado de horizontal, no estado de equilíbrio. Fala, Pedrão. Ô Simon, nesse negócio aí da barra que ela tá junta, o que dilata mais é o que manda, né? Exatamente. Então, por exemplo, se um dilatar mais, para ele crescer, ele vai envergar o sistema para baixo. Porque aí o comprimento de quem está por fora é maior do que quem está por dentro. Matemática. Perfeito? Então, para dilatar para baixo, a de cima é que está empurrando. Para dilatar para cima, a de baixo que está mandando. Ok?
Não é, é meio que um conceito contrário, se você for pensar, né? Ah, envergou para cima, a de cima que manda. Não, é a de baixo. Perfeito? Só para ficar uma coerênciazinha aí. Perfeito. Tá bom? Explica explosão, o World Trade Center, né, de ter envergado para um lado quando o avião explodiu de um lado, dilatando mais um lado, né, e por isso tem envergado a situação toda para o outro lado, e ter proposto ao prédio quase que uma implosão perfeita, né? Talvez quem fez isso, talvez nem tinha pensado em tamanha perfeição assim, né? O prédio podia cair de lado assim e do ponto de vista do terrorista, causar mais estragos do que aconteceu, né, de certa forma. Então, foi uma implosão perfeita, tudo isso protegido pela estrutura metálica do prédio, né, que carrega consigo como se fossem duas hastes laterais, uma de cada lado, justamente para favorecer isso. Né, além dessas estruturas enormes, muito grandes, já de certa forma, já produzirem, né, esse movimento natural que tem que acontecer. Perfeito? Outra coisa muito comum aqui da dilatação linear é o problema das juntas de dilatação, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma linha de trem ou blocos em um estádio de futebol, construções muito grandes, como pontes muito grandes, sempre entre uma chapa e outra que eu coloco, uma distância de segurança. Distância essa para a natural dilatação, para evitar isso aqui, né? Um crescer por cima do outro ou entortar ou envergar. Então, quem já foi em estádio de futebol, Mineirão antigo tinha isso. O novo eu não fui. Não fui, mas não sentei na arquibancada, não. O antigão a gente via isso. As juntas de dilatação presentes no estádio de futebol o tempo todo. Perfeito? Aí, né, molecada? Exercício, né? Vai ficar para você botar o pau para quebrar mesmo e a gente fazer correção nos exercícios. Não adianta ficar falando muita coisa. Já copiou para eu tirou o printão aí para a gente apagar? Já tirei, Simon. Show. Fui, mano. Fui lá no campo do Cabuloso, né? E do Galo doido também, né? Porque que lá não tem dono. Fui lá no Mineirão, lá no campo. Pisei lá dentro do gramado. Coisa que não dá para fazer, né? Nem todo mundo pode fazer visitação dentro do... Os caras intrigando aí. Lindões, isso legal demais, tá? Fantástico. Estádio lindo, 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 lindo. Digno de Minas Gerais. Bonitos. Tópico 3, dilatação. Tópico 4, dilatação de líquido. Só para lembrar uma coisa. O que eu vou lembrar, Simon, dentro da dilatação de líquido? Você vai lembrar, bonito, que toda vez que um líquido dilata, provavelmente ele está dentro de aquela doeu, aquela eu assisti, em Ouro Preto. E chorei. Lindões. Doeu, estou respondendo a Bíblia aqui, doeu demais. Toda vez que um líquido dilata, ele está dentro de um recipiente, né? Não posso esquecer disso. Ele está dentro de um recipiente. E é claro que o recipiente dilata também, né? Então, se a gente for tomar como base o recipiente dilatando, né? Tá ali o nosso recipiente, vamos botar um líquidozinho aqui dentro dele, tal e tal e tal. Então, quando eu aqueço, vamos colocar uma linguagem aqui que você entende? Calor. Quando eu aqueço, eu vou ter uma dilatação do líquido, sim, né? Mas eu também vou ter a dilatação do recipiente. Perfeito? A dilatação de um menos a dilatação do outro é aquela dilatação aparente que parece que é o líquido, né? Quando, como por exemplo, você tem esse líquido até a tampa da berola, você coloca, tem gente que faz isso, né? Vou fazer um macarrão, aí vai e enche a panela para esquentar de água até na borda, né? Do nada vai ver tem água cobrindo o fogão ou entornando no fogão, porque ela vai dilatar. Só que essa quantidade que salta para o lado de fora, a gente chama de dilatação aparente, não é isso? Delta V
aparente. O que é a dilatação aparente? É aquela que parece que é a dilatação real do líquido, mas eu tenho que lembrar que, além do líquido que transbordou, teve o líquido que dilatou aqui dentro, porque o recipiente cresceu um pouquinho e o líquido cresceu junto com o recipiente. O que não deu para crescer com o recipiente, jogou-se aqui para fora, porque em suma, ou na maioria das vezes, né, é normal que o gama, a dilatação volumétrica de um líquido, seja maior que a dilatação volumétrica do sólido. Isso aqui tende a acontecer para a maioria dos corpos e substâncias, ok? Ah, pode ter exercício que coloque o contrário? Claro que pode. Claro que pode, né? O recipiente crescendo mais, o líquido crescendo menos e sobrando espaço vazio ali dentro. Pode acontecer, mas não é normal. Isso aqui é o comportamento normal dos corpos. Só que você sabe que aqui dentro tem comportamento que é anormal, por exemplo, da água, né? Então, resumidamente, como eu calculo a dilatação real de um líquido? Simples. Volume inicial, gama, delta T. Pronto. É só você ter o gama do líquido, o volume inicial do líquido e a variação de temperatura. É assim que se calcula dilatação volumétrica. Porém, se eu não tenho essas informações, eu posso utilizar o sólido e o quanto transbordou para calcular a minha dilatação real. E por isso nós chamamos dilatação real de um líquido como sendo a ΔV do recipiente mais a dilatação aparente. Perfeito? Isso é a equação, a forma para a gente trabalhar com a dilatação real do líquido. Eu não escrevo real, tá? Alguns professores costumam colocar no segundo ano. Então, eu escrevo simplesmente do líquido. E aí, recipiente mais aparente. Se você quiser abrir isso tudo, a gente pode abrir. Perfeito? Volume inicial do líquido, gama do líquido, ΔT. Para o recipiente, volume inicial do recipiente, gama do recipiente, ΔT, mais a mesma coisa para o aparente, volume inicial de líquido, gama de líquido, vezes ΔT. Ok? Isso tudo para o aparente. Né? Inclusive, a gente costuma trabalhar aqui é o gama real e aqui o gama aparente. Né? A gente pode trabalhar dessa forma aí. Abrindo a equação, se preciso for, ok? Estou apagando porque você já conhece esse babado. Isso é a dilatação de líquido, que traz como um belo asterisco para a gente a dilatação anômala da água, perfeito? Que na maioria dos corpos, toda vez que você aquece, o corpo aumenta de volume, toda vez que você diminui a temperatura, o corpo diminui o volume, mas a água apresenta entre qual e qual temperatura? 0,4? Muito bom. Entre 0 e 4 graus Celsius, o comportamento dito anômalo. Enquanto eu estou aumentando a temperatura entre 0 e 4, ela diminui volume para depois começar a crescer, da mesma forma como quando eu estou congelando a água de 4 até 0, ela expande. E aí você já deve ter visto aí alguns frascos rachando no congelador quando estão totalmente cheios de água e você esquece lá, coloca a água lá para dar aquela gelada, esquece lá e o líquido expande, ok? Isso acontece para anomalia da água entre 0 e 4 graus Celsius. Perfeito? Conforme tudo explicado lá no segundo ano. A gente encerra nesse ponto, nesse tópico, um bimestre, né? O primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio. Que maravilhoso. Simon, tem essas coisas na apostila? Claro que tem. Claro que tem. E eu preciso muito que você leia o texto, tá bom? Para a gente fazer as atividades. Leia o texto
para fazer os exercícios. Fácil ou muito fácil? Simon, eu não entendi essa anomalia da água. É diferente se você hiper mega rápido, né? A Juliana está colocando. Anomalia, Ana Clara, porque naturalmente qualquer corpo que você esquenta, que você aumenta a temperatura, ele tende a só aumentar o tamanho. A água entre 0 e 4 graus Celsius, devido a uma questão de polaridade, estrutura da matéria, né, tem até um Saiba Mais na apostila do 2º ano, explicando o porquê da estrutura da matéria da água levar a esse ponto, levar a essa anomalia. Se você perceber, quando você esquenta ela só entre 0 e 4, tá vendo que o gráfico de volume cai? Só que você está esquentando. E toda vez que você esquenta um corpo, a tendência não é ele crescer, dilatar. A água, enquanto você está esquentando entre 0 e 4, ela dá uma diminuída no volume. A partir de 4 graus, olha lá, só aumenta. Né? Quase que uma linearidade. Da mesma forma, quando você está resfriando a água, ela só vai reduzindo o tamanho, o volume. Só que quando chega a 4 graus Celsius e você reduz até 0, quando você quer congelar a água, por exemplo, ela dá um aumento no seu volume antes de congelar. Então, ela congela expandindo, aumentando o volume. Isso é o comportamento anômalo. Por que é chamado anômalo? Porque é trocado. Você precisa levar para o vestibular, entender o porquê que é anômalo, né? O nome é anômalo porque é trocado. Por que é trocado? É porque quando você esquenta, ela diminui o volume, quando você resfria, ela aumenta o volume, e você precisa saber aonde isso acontece. Isso acontece entre 0 e 4 graus Celsius. Obrigada, Simon. Ou de nada. Perfeito? Poderia aqui para você, nesse momento, passar os exercícios, né? Vamos passar uma tarefa aqui a partir da página 40 até a página 44, né? Tem alguns exercícios aí para a gente fazer com relação à temperatura, escala termométrica, conceitos e dilatação. Eu vou passar todos, tá bom? Para vocês, da página 40 até a página 44, para quando, Simon? Para quarta que vem. Então fica o nosso combinado. A gente vai fazer 4 páginas de exercício, né, da 40 até a 44. 44 tem um só. Da 40 até a 44, a gente vai fazer todos para a semana que vem. Tudo bem? 11 propostos, 3 Enem, 6 de aprendizagem. Tá tranquilo? 20 questõezinhas. Para uma semana. Dá jeito? A gente sobrevive, né? Claro que sim. Semana que vem a gente já quer passar para calorimetria, e aí, tendo alguma dúvida pontual, a gente resolve. Se você conseguir me mandar antes, né, e a gente tendo tempo, claro, hábil para responder até a aula, também funciona. Você vai conseguir uma resposta antes do tempo. Tudo bem? Então, anote, página 40 a 44, exercícios todos. Vai ser a nossa tarefa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Lindos. Por enquanto é só, tá? Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, na segunda aula. Se Deus quiser, 7h50. Não deixa de fazer as questões, não. E, por favor, né? Teve a aula aqui, corre lá, dá uma lidinha. Dá uma lidinha, por favor. Mariana quer bater um printoso. Dá uma lidinha, por favor, tá? Só uma observação a todos vocês. Eis aqui o comportamento dito anômalo, né? Da água. E eis aqui, na temperatura de 4 graus Celsius, quando a água tem o seu menor volume, ela encontra a sua maior densidade. Lembra que a densidade volumétrica é
massa sobre volume. Então, no ponto onde ela encontra o seu menor volume, ela encontra a sua maior densidade, ok? Dentre todos os seus valores possíveis. Perfeito? É ali onde ela tem a menor densidade. Desculpa, a maior densidade. Ou no ponto onde ela tem menor temperatura. Showzinho? Se for esquecer o que é densidade, bote no cantinho, né? D igual a massa sobre volume, M sobre V. Agora foi? Tirou o print, Mari Dutra? Já tirei, Simon. A todos vocês, aquele beijo, uma excelente tarde, tá? Uma excelente semana, fim de semana, início de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Beijão, tio Simon. Beijo, Simon. Beijos saudosos, tá bom? Beijos saudosos de abraços, quentinhos.